Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de revisão da matéria. Na aula de hoje falaremos sobre os elementos da narração. O que é narração? O que é narrar? Narrar, pessoal, é contar uma história. Toda vez que estamos contando uma história, nós estamos narrando. E essa história pode ser uma história fictícia, imaginária, ou uma história real. Então, uma história fictícia ou uma história real. Portanto, narrar é contar uma história, que pode ser uma história real ou fictícia. Para que essa história seja contada, são necessários alguns elementos, peças importantíssimas, para todo texto narrativo. Sem elas, o texto fica incompleto. O primeiro deles é o narrador. Narrador é aquele que conta uma história. Esse narrador pode ser personagem. O narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Ou pode ser um narrador observador, que é aquele que vai somente observar a história. Ele não vai participar dela. Além de quem conta a história, é necessária a história a ser contada. Essa história é o enredo. É chamada de enredo. Então, a história é o enredo. Então, temos quem conta a história, que é o narrador, e o enredo, que é a história que vai ser contada. Mas só isso não basta. São necessárias outras peças, outros elementos, como os personagens. Os personagens são aqueles que participam das ações. Esses podem ser protagonista, que é o personagem principal da narração, da história. É em torno dele que as ações vão acontecer. Pode ser que tenhamos personagem antagonista, que é uma espécie de vilão que durante o texto narrativo cria situações, problema, para o protagonista resolver. E o coadjuvante, que é aquele personagem que vai ajudar no desenvolvimento da história, da narrativa, mas que não é um personagem de grande importância. As ações praticadas pelos personagens acontecem em um determinado lugar, que recebe o nome de espaço, que é o lugar onde acontecem as ações, que dependendo do gênero, podem ser muitos lugares ou poucos. Outro elemento é o tempo, que é dividido em dois. O tempo cronológico, que é aquele da sequência dos acontecimentos. Os acontecimentos acontecem em uma ordem linear, ou seja, uma após a outra. E o tempo psicológico, que é o tempo da lembrança. É o que não segue uma ordem cronológica. Ele é marcado no texto pelo pretérito mais que perfeito, através da desinência RA. O clímax é outra peça do texto narrativo. É chamado de clímax aquele momento mais tenso da narrativa. É o momento em que o conflito está para ser resolvido ou não. Após acontecer o clímax, a história termina. Há o desfecho,
que é o final da história, como essa narrativa termina. Então recebe o nome de desfecho. Todo texto narrativo inicia-se com um conflito, que é um problema que o protagonista terá que resolver durante a narrativa. E por fim, o foco narrativo, que está relacionado com o narrador. Se o narrador for observador, o foco narrativo é de terceira pessoa, ou seja, a visão de quem conta a história é de fora da história. Quando o narrador é personagem, o foco narrativo é de primeira pessoa. O personagem, o narrador, está olhando de dentro do texto. Para escrever qualquer gênero narrativo, é necessário que essas peças estejam presentes. Caso contrário, o texto ficará incompleto. Então, com essas peças, podemos escrever os variados gêneros textuais. Espero que tenham gostado. Obrigado! E não se esqueçam de dar o seu like e assinar o nosso canal. Tchau!